Um homem à beira da própria vida. Uma nação mergulhada na confusão. Uma revelação prestes a transformar o futuro da humanidade. Imagine o momento em que Deus remove a barreira entre o céu e a terra e escolhe um único homem para registrar o maior mistério já revelado. Já se perguntou por que, entre os 66 livros da Bíblia, Isaías é considerado o mais notável? Por que ele é chamado de evangelista do Antigo Testamento? O que há em suas palavras que fez o próprio Jesus citá-lo mais do que qualquer outro profeta? Hoje você vai descobrir algo que mudará para sempre a forma como entende a Bíblia. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas história antiga, é uma mensagem escondida, destinada às pessoas de hoje. Um livro que previu o nascimento virginal, 7 séculos antes de acontecer, descreveu a crucificação com detalhes impressionantes antes mesmo que ela existisse e retratou o Messias com uma clareza incomparável. Essa mensagem é gratuita, mas o impacto que pode ter na sua vida é imenso. Se essas palavras tocaram você, mostre seu apoio com um gesto simples. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso nos ajuda a continuar compartilhando essa mensagem todos os dias. E se eu te dissesse que Isaías não falou apenas do passado? Suas palavras trazem alertas e promessas diretas para o nosso tempo, muitas das quais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Sabe por que Isaías é chamado de o quinto evangelho? Porque seu livro tem 66 capítulos, assim como a Bíblia tem 66 livros. Os primeiros 39 falam de julgamento, assim como o Antigo Testamento. Os últimos 27 falam de esperança, espelhando o Novo Testamento. Coincidência? Nem de longe. O que você vai descobrir agora vai te deixar sem palavras, porque Isaías traz profecias tão exatas, tão além da previsão humana, que céticos tentam explicá-las há séculos e falham sempre. Prepare-se para uma jornada que vai transformar a sua fé, porque ao final desta história, você nunca mais verá a Bíblia da mesma forma. Naquele ano, a escuridão cobria Jerusalém. A morte do rei Uzias espalhou medo e incerteza por toda Judá. Nas ruas, o medo se espalhava como rios silenciosos, visível no rosto de todos. O rei governou por 52 anos, trazendo segurança e prosperidade. Mas agora sua morte parecia anunciar uma era sombria e incerta. Isaías, um jovem sacerdote de uma família respeitada, observava os acontecimentos com crescente preocupação. Desde criança, ouvia histórias sobre o poder de Deus e assistia aos rituais no templo, mas agora Jerusalém parecia ter perdido seu propósito. A corrupção e a idolatria estavam envenenando o coração da cidade. Aqueles que deveriam liderar com integridade, nobres e sacerdotes, agora só buscavam seus próprios interesses. Isaías sentia angústia em seu espírito. Sozinho, em um cômodo silencioso perto do templo, ele se sentou em silêncio, mergulhado em pensamentos. Lá fora, o vento soprava forte, sacudindo as janelas como se trouxesse um aviso do que estava por vir. Ele sentia que algo estava prestes a mudar drasticamente, mesmo sem entender como. Seu coração estava inquieto, dividido entre o medo e a expectativa. De repente, a porta se abriu com força, rompendo o silêncio. Irmão Isaías, gritou Jeremias, seu querido amigo. Você soube o que aconteceu? Nossas fronteiras estão ameaçadas. Os assírios estão marchando contra nós. Eles acham que com Uzias morto, estamos vulneráveis e fáceis de conquistar. Isaías respirou fundo antes de responder. E o nosso povo, Jeremias, como está reagindo? Jeremias abaixou o olhar, com o rosto marcado por tristeza e confusão. Alguns já estão falando em fazer alianças com nações que adoram falsos deuses. A expressão de Isaías ficou ainda mais séria. Jeremias, nossa segurança nunca virá de acordos humanos. Precisamos voltar ao Deus dos nossos antepassados.
Jeremias olhou direto nos olhos de Isaías. Mas quem vai te ouvir agora? Quem vai querer escutar suas palavras em tempos assim? Isaías ficou em silêncio por um momento, olhando para longe, onde nuvens escuras se formavam. Talvez ninguém ouça hoje, mas alguém precisa falar. Alguém tem que lembrar o nosso povo de quem é o verdadeiro rei. Jeremias assentiu com a cabeça, tocado pela firmeza nas palavras do amigo. Mais tarde, enquanto Isaías caminhava em direção ao templo, viu pessoas discutindo nas ruas, suas vozes cheias de preocupação, e mulheres chorando pelos filhos que talvez fossem para a guerra. Um sacerdote idoso se aproximou com um olhar de desânimo. Jovem Isaías, você ainda acredita que Deus nos ouve? Olhe ao redor. Não vê que ele virou as costas para nós? Isaías respondeu com firmeza serena. Deus nunca nos abandona. Somos nós que nos afastamos dele. O velho balançou a cabeça descrente e desapareceu lentamente na multidão. Quando Isaías entrou no templo, o silêncio era pesado, quase palpável. Aproximando-se do altar, ajoelhou-se com cuidado e começou a orar. Deus dos nossos pais, estamos perdidos. Nossa nação se afastou da tua lei, nossa esperança enfraquece. Para onde mais podemos ir, senão a ti? Enquanto orava, um vento forte começou a soprar dentro do templo, fazendo o véu sagrado estremecer levemente. Uma presença como nada que ele já tivesse sentido encheu o ar, poderosa e impossível de ignorar. Por trás do véu, uma luz brilhante surgiu, tão intensa que parecia atravessar seu corpo. Os olhos de Isaías se encheram de lágrimas. Seu corpo tremia sem controle. Senhor, gritou ele com a voz trêmula, o que estou presenciando? Uma voz ecoou, imensa e poderosa. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías caiu ao chão, incapaz de permanecer em pé diante do que via. Sentindo-se indigno e cheio de vergonha, ele clamou em desespero. Estou perdido, pois meus lábios são impuros, e vivo entre um povo de lábios impuros. E mesmo assim, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Nesse momento, um ser celestial voou rapidamente até o altar, pegando uma brasa viva com uma tenaz. O coração de Isaías batia acelerado. O ser aproximou-se com uma presença calma e misericordiosa e trouxe delicadamente a brasa incandescente até os lábios do jovem sacerdote. Não temas, Isaías, disse o ser com uma voz suave e ao mesmo tempo autoritária. Esta brasa tocou os teus lábios, tua culpa foi removida, teus pecados estão perdoados. A dor que Isaías sentiu foi intensa e consumidora, mas trouxe consigo uma estranha sensação de liberdade. Então, a voz do Senhor ecoou mais uma vez pelo templo. Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías levantou a cabeça lentamente. Embora compreendesse as dificuldades que viriam, algo dentro dele o impulsionava a responder. Com convicção ele ergueu a voz. Aqui estou, Senhor. Envia-me. Mas ele ainda não podia imaginar que aquela visão ficaria gravada em sua alma pelo resto da vida. Isaías permaneceu ajoelhado no chão frio do templo, o coração acelerado, os pensamentos em turbilhão. Seus lábios ainda ardiam onde a brasa os tocara, mas algo muito maior estava acontecendo diante de seus olhos. Algo além da compreensão humana. O próprio chão parecia vibrar com uma energia invisível. As paredes, o ar, tudo pulsava com uma força que ele não sabia nomear. Uma luz brilhante resplandecia com tanta intensidade que Isaías teve que cobrir os olhos com as mãos trêmulas, incapaz de encarar aquele brilho. Por entre os dedos, conseguiu distinguir detalhes impressionantes. Um trono majestoso estava diante dele, elevado, irradiando uma luz pura e penetrante. Sentado sobre ele estava o Senhor, imenso além da medida, seu rosto oculto por uma glória infinita. Ao redor do trono voavam seres celestiais, cada um com 6 asas,
movendo-se sem descanso. Isaías observava, espantado e amedrontado, enquanto 2 pares de asas cobriam seus rostos, 2 cobriam seus pés e com os outros 2 pairavam acima do chão. Um cântico profundo e retumbante enchia o templo, repetido sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som daquelas vozes penetrava as profundezas do ser de Isaías, fazendo cada parte dele estremecer. O templo inteiro tremia sob o peso daquela proclamação, enquanto uma densa fumaça começava a encher o espaço, obscurecendo sua visão. Tomado de medo, Isaías sussurrou para si mesmo: como posso sobreviver a isso? Nenhum homem pode suportar tal visão. A cada repetição do cântico angelical, seu coração se tornava mais pesado diante da dolorosa consciência de sua impureza. Não era apenas medo que o dominava, era o peso insuportável da vergonha diante da santidade absoluta. Ele abaixou a cabeça, uma única lágrima escorrendo por seu rosto e caindo no chão do templo. Estou perdido, murmurou de novo, tremendo diante da grandeza daquele momento. Não sou digno disto, não deveria testemunhar tamanha glória. Sou um homem de lábios impuros e habito entre um povo de lábios impuros. Isaías pressionou as mãos contra o peito, lutando para respirar sob o peso esmagador da visão. Cada respiração se tornava mais difícil, sua força se esvaía. Por que me trouxeste aqui, Senhor? Clamou, sentindo-se totalmente indigno diante de tanta santidade. Enquanto permanecia ajoelhado e trêmulo, a voz que ecoava pelo templo ficou ainda mais forte. Isaías percebeu, aterrorizado, que o próprio chão sob ele tremia com o poder da declaração celestial. Lágrimas escorriam de seus olhos enquanto compreendia plenamente a profundidade de sua impureza diante de tamanha santidade. Não há esperança para mim aqui, sussurrou em desespero. Estou na presença do Deus vivo, nenhum ser humano pode sobreviver diante dele. Então, de repente, uma sombra caiu sobre Isaías, interrompendo seus pensamentos sombrios. Lentamente, ele ergueu a cabeça e viu um dos serafins aproximando-se rapidamente. O terror apertou seu coração. Ele estava certo de que aquele era o fim. O ser celestial carregava algo nas mãos. Isaías esforçou-se para enxergar e sentiu o coração congelar de medo ao reconhecer o objeto. Uma brasa viva retirada do próprio altar do céu. Sua luz flamejante iluminava o templo, projetando sombras em movimento sobre as paredes cobertas de fumaça. O serafim aproximou-se, com o olhar fixo no profeta trêmulo. Não, Senhor, não posso suportar isso, implorou Isaías, tentando recuar em vão. O ser pousou suavemente diante dele, segurando firme a brasa incandescente. Seus olhos brilhavam com paz e segurança. Isaías, disse o serafim com tom calmo e firme, esta brasa purificará os teus lábios. Não temas. Antes que Isaías pudesse responder, sentiu a brasa tocar seus lábios. A dor foi intensa, mas misturada com uma profunda sensação de purificação e libertação. Ele gritou, não pelo calor, mas pela onda de emoção que o dominou. O ser celestial lhe deu um leve sorriso ao retirar a brasa. Tua culpa foi retirada, teus pecados estão perdoados. Ainda tomado pela intensidade daquele momento, Isaías levantou os olhos lentamente para o trono resplandecente diante dele. Sentiu como se um peso enorme tivesse sido removido de dentro de si, deixando-o leve e livre. Então, uma voz poderosa e majestosa soou novamente, desta vez com uma clareza que abalou todo o seu ser. Quem enviarei? E quem irá por nós? A pergunta divina encheu Isaías com uma força que ele nunca havia conhecido. Sem hesitar, sem pensar no que poderia vir a seguir, Isaías respondeu de imediato, com voz firme e decidida. Aqui estou, Senhor, envia-me. Mas no instante em que essas palavras saíram de seus lábios, um arrepio percorreu seu corpo.
Uma voz silenciosa dentro de si o alertava de que nada em sua vida permaneceria igual. Ele não podia imaginar a dor, a rejeição e as dificuldades que enfrentaria. Aos poucos, a luz ofuscante começou a se apagar e Isaías entendeu que a visão estava chegando ao fim. Mas quando achava que poderia finalmente respirar em paz, uma onda de tristeza o invadiu. Algo permanecia oculto, algo que ele teria que carregar por muito tempo. No exato momento em que achava que a experiência havia terminado, uma nova e aterradora cena começou a surgir diante de seus olhos. E quando Isaías pensou que não sobreviveria, algo totalmente inesperado aconteceu. A sensação de ardência em seus lábios persistia. Embora o ser celestial já tivesse partido com a brasa, o calor permanecia, pulsando intensamente. A dor se misturava a uma estranha sensação de alívio, como se, pouco a pouco, algo impuro estivesse sendo arrancado de dentro dele. Ainda ajoelhado, Isaías manteve os olhos fechados, ofegante. Todo o seu corpo tremia. As mãos, pressionadas contra o chão frio do templo, mal conseguiam sustentá-lo. Sentia-se suspenso entre a morte e a vida, entre o terreno e o sagrado. Então uma voz suave, mas cheia de autoridade, rompeu o silêncio. Levante-se, Isaías. Com muito esforço, ele abriu os olhos. Diante dele, ainda flutuando sobre o chão, estava o serafim que havia tocado seus lábios. A luz ao redor da criatura agora era mais suave, mas o esplendor daquele lugar permanecia inegável. Tua culpa foi apagada, disse o ser celestial mais uma vez. Teu pecado foi removido. Isaías, com a voz fraca e rouca, perguntou: Por quê? Porque eu sou apenas um homem frágil, cheio de falhas. O serafim apenas sorriu, como se a resposta fosse tão clara que não precisasse ser dita em voz alta. Então o ar pareceu estremecer mais uma vez. Uma voz mais poderosa e majestosa do que tudo que Isaías já havia escutado ecoou pelas paredes do templo. Quem enviarei e quem irá por nós? O coração de Isaías pareceu parar por um instante. A pergunta ficou suspensa no ar, aguardando uma resposta, como se todo o universo se inclinasse para ouvir o que um único homem diria. Ele olhou ao redor, como se procurasse por outra pessoa que pudesse carregar tamanha responsabilidade. Mas o templo estava vazio, exceto pelos seres celestiais, e pela presença esmagadora de Deus. Eu estou aqui. Sua voz fraquejou no início, mas logo ganhou força, como se uma nova coragem despertasse dentro dele. Eis-me aqui, envia-me. As palavras escaparam antes que ele pudesse pensar no que significavam. Não foi uma escolha racional, mas algo mais profundo, enraizado em seu espírito. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até os serafins cessaram seu cântico. Apenas o som da respiração pesada de Isaías preenchia o espaço. Então, a luz ao redor do trono se tornou ainda mais intensa. Era como se o céu inteiro estivesse respondendo ao seu chamado. O serafim à sua frente aproximou-se novamente, olhando diretamente em seus olhos, com uma expressão cheia de bondade e seriedade. Preste muita atenção agora, Isaías, disse a voz. A jornada à frente trará grandes desafios. Tua mensagem será como ferro batendo em rocha, mas encontrará corações duros que se recusarão a ceder. Levarás minhas palavras à nação, mas eles fecharão os ouvidos. Anunciarás o que está por vir, mas rejeitarão tua mensagem. O rosto de Isaías demonstrava confusão. Mestre, até quando isso continuará? Quando eles finalmente ouvirão? A resposta ecoou como trovão distante, abalando as paredes sagradas ao seu redor. Até que suas cidades estejam em ruínas, sem ninguém nelas. Até que suas casas estejam vazias e sua terra se torne deserta. Até que o Todo-Poderoso envie seu povo para o exílio distante, deixando a terra completamente abandonada. Isaías sentiu o sangue gelar, suas mãos voltaram a tremer.
Ele percebeu que esse chamado era muito maior e mais pesado do que jamais imaginara. O mensageiro celestial então apontou em sua direção. Mas Isaías, mesmo quando tudo desabar, alguns resistirão. Como um tronco de árvore, uma semente santa permanecerá. Isaías respirou fundo, tentando compreender tudo. Sentia-se pequeno e fraco, mas, ao mesmo tempo, uma nova chama começou a arder dentro de sua alma. Uma chama que nenhuma recusa, nenhuma dor e nenhuma provação futura conseguiria apagar. Ainda de joelhos, fechou os olhos por um instante, preparando-se mentalmente para os desafios que viriam. Quando os abriu novamente, o espaço sagrado parecia comum outra vez. A névoa espessa havia desaparecido, não havia mais seres alados, nem brilho radiante. Mas Isaías sabia que sua vida jamais seria a mesma. Levantou-se lentamente, olhando para a plataforma sagrada com admiração e profundo respeito. Ao sair do templo, os primeiros raios da alvorada rompiam o céu nublado, como se o próprio céu declarasse que aquele era apenas o começo. Isaías deu alguns passos adiante e, ao olhar para a cidade, viu os cidadãos seguindo suas rotinas, completamente alheios ao encontro divino que ele acabara de viver. Jeremias, seu companheiro, o avistou de longe e correu até ele. Isaías, onde você esteve? Você parece transformado. Isaías, com os olhos ainda ardendo de fervor, apenas sorriu, respirou fundo e respondeu: Jeremias, sinto que o Altíssimo me confiou um propósito. Jeremias o fitou, chocado. Que tipo de propósito? Isaías olhou para o horizonte distante, o rosto sério. Um propósito que trará mais sofrimento do que posso imaginar. Ele respondeu sem hesitar, sem saber o quanto essa missão lhe custaria de verdade. Antes de prosseguirmos, pedimos sua ajuda. Inscreva-se no nosso canal e clique em curtir para nos ajudar a continuar trazendo histórias bíblicas profundas como a de Isaías para muitas pessoas. Agora vamos continuar seguindo este profeta que enxergou o amanhã através da fidelidade. Isaías caminhava com determinação pelas ruas de Jerusalém, sentindo o peso da missão que acabara de aceitar. Cada passo parecia ecoar com as palavras celestiais ainda ressoando em sua mente. Vai e fala a este povo. Mas o que o Senhor declarou a seguir deixou o espírito do jovem profeta pesado de tristeza. Jeremias, chamou Isaías, dirigindo-se ao companheiro enquanto se aproximava de uma praça modesta onde vários homens debatiam questões de governo e conflito. Preciso lhe contar algo. Jeremias virou-se rapidamente. Você continua diferente, Isaías. Desde aquele amanhecer no templo, seu semblante mudou. O que aconteceu? Isaías inspirou profundamente, como se buscasse força do fundo da alma. O Altíssimo me chamou, disse, fazendo uma breve pausa. Mas ele também me mostrou que a nação rejeitará minhas palavras. O que está dizendo? Perguntou Jeremias, franzindo a testa. O Senhor declarou que eles terão ouvidos, mas não ouvirão de verdade. Terão olhos, mas não enxergarão com clareza. Seus corações se tornarão duros. Jeremias permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se tentasse compreender o que acabara de ouvir. Então, você está me dizendo que o Altíssimo está te enviando para falar, já sabendo que ninguém vai te ouvir? Exatamente, respondeu Isaías, com um olhar triste. Minha missão é proclamar a verdade, Jeremias, mesmo quando ninguém deseja escutá-la. O companheiro passou as mãos pelos cabelos, confuso. Isso parece sem sentido, Isaías. Por que o Altíssimo agiria assim? Isaías soltou um suspiro pesado. Porque mesmo diante da recusa, existe um plano maior. Alguns serão preservados, um remanescente santo permanecerá. Os dois seguiram em silêncio até chegarem à entrada do mercado. Ali, Isaías notou um grupo de autoridades religiosas, os mesmos que ele encontrava repetidamente no templo. Aproximando-se com cuidado, Isaías ergueu a voz.
Cidadãos de Jerusalém, o Senhor declara: escutem atentamente, mas não compreendam. Observem de perto, mas não entendam o significado. Alguns homens pararam para ouvir, outros apenas balançaram a cabeça, rindo com desprezo. Outro profeta com mensagens de desgraça, murmurou um. Precisamos de guerreiros, não de profetas, gritou outro. Isaías manteve o olhar firme e cheio de convicção. Endurece o coração deste povo, ó Senhor. Fecha-lhes os ouvidos, cobre-lhes os olhos, até que suas cidades estejam em ruínas, até que seus campos se tornem deserto. O silêncio caiu brevemente sobre a praça, mas logo zombarias e insultos recomeçaram. Vá embora, Isaías! Gritou um homem idoso. Não precisamos dos teus alertas. Jeremias aproximou-se do companheiro, segurando seu braço. Vamos, Isaías, eles não estão prontos para a verdade. Enquanto se afastavam, Isaías parou de repente e olhou para trás. Algo dentro dele sussurrava que aquela primeira rejeição era apenas o início de uma longa e dolorosa jornada. Naquela noite, ao retornar para sua morada simples, Isaías ajoelhou-se em oração. Senhor, por quanto tempo? Por quanto tempo devo falar sem ser ouvido? Por quanto tempo verei minha nação se afastar de ti? A resposta veio como uma voz suave em seus pensamentos. Até que a terra esteja em ruínas, até que o caos consuma as cidades, até que reste apenas o tronco calcinado de uma árvore. Mas dessa raiz, nova vida surgirá. Isaías ergueu os olhos lentamente, sentindo ao mesmo tempo temor e esperança. Os dias passaram e relatos perturbadores começaram a chegar. Exércitos estrangeiros se aproximando, fome se espalhando, corrupção crescendo nas ruas. As profecias de Isaías começavam a se cumprir diante de seus olhos. Ainda assim, o povo permanecia indiferente. Certa manhã, ao atravessar a área do mercado, Isaías ouviu um grupo de mulheres chorando. Outro povoado caiu! Gritava uma delas. Isaías cerrou os punhos. Eles precisam ouvir, precisam entender, murmurou para si mesmo. Jeremias surgiu de um beco próximo. Isaías vai continuar com isso? Até meu último suspiro, respondeu com firmeza. Isaías sabia que seu caminho seria cheio de dor, rejeição e solidão. Mas algo dentro dele assegurava que o plano do Altíssimo ia muito além da sua compreensão. Contudo, a revelação mais importante ainda estava por vir. A vida em Jerusalém se tornava cada vez mais tensa. Cada amanhecer trazia notícias sombrias. Derrotas militares, acordos diplomáticos rompidos, fome nos povoados vizinhos. Isaías percorria os caminhos, observando os rostos exaustos de seus compatriotas. Sabia que seu chamado era proclamar a verdade, mesmo que ninguém prestasse atenção. Mas esse conhecimento não tornava o fardo mais leve. Numa tarde nublada, Isaías recebeu uma convocação ao Palácio Real. O rei Acás, então no trono, parecia indeciso, vacilante, dominado pelo medo. A ameaça de ataque das nações de Israel e da Síria deixara o governante em pânico total. Ao entrar no salão real, Isaías sentiu de imediato o clima de ansiedade. Soldados armados, conselheiros cochichando, rostos pálidos marcados pela preocupação. Isaías, clamou o rei desesperado, o que declara o teu Deus sobre esta situação? Estamos cercados de inimigos. Meu espírito está tomado pelo medo. Isaías respirou fundo, fechou os olhos por um instante, buscando força interior. Depois, aproximou-se do rei. Ouça-me, descendente de Davi, não temas esses 2 pedaços de lenha fumegante, esses reis da Síria e de Israel, disse com tom firme. O rei Acás o encarava com inquietação. Mas como posso ficar calmo? Eles já estão nas nossas fronteiras. Isaías manteve-se firme. O Altíssimo lhe dará um sinal, algo que demonstrará sua soberania contínua. Isaías hesitou por um instante e olhou diretamente nos olhos do rei.
Veja, uma jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e ela o chamará Emanuel. Um silêncio profundo tomou conta do salão. O quê? Perguntou Acás, claramente confuso. Uma jovem engravidar? Isso não é possível. Os conselheiros ao redor começaram a murmurar, trocando olhares céticos. Isso é absurdo, sussurrou um. Isaías, suas palavras confundem, declarou outro com irritação. Jeremias, que havia acompanhado Isaías ao palácio, aproximou-se e falou em tom baixo. Isaías, tem certeza do que recebeu? Isaías confirmou com convicção. Completamente. Enquanto os presentes questionavam, riam e ridicularizavam a declaração, Isaías permaneceu imóvel. Sua atenção estava focada em algo muito além da compreensão humana. Emanuel, sussurrou suavemente, quase como uma palavra sagrada. Ao deixarem o palácio, Jeremias caminhava ao lado de Isaías, ainda confuso. Uma jovem? Como? Como isso seria possível? Isaías parou e encarou o amigo. Não posso explicar, Jeremias. Não compreendo o modo, mas tenho certeza de que foi isso que o Altíssimo revelou, e creio que um dia essa criança chegará. Mas o povo, insistiu Jeremias, mal acredita no que você já diz agora. Como poderiam aceitar algo tão extraordinário? Isaías olhou para o céu, agora coberto por nuvens escuras. Também não entendo tudo, meu amigo, mas sei que minha missão é falar. Nos dias seguintes, a profecia espalhou-se rapidamente. Por onde Isaías passava, ouvia os comentários. Uma criança de uma jovem, diziam alguns. Isso é impossível. Agora o profeta perdeu completamente o juízo, zombavam outros. Havia risos, desprezo e até hostilidade aberta. Certa manhã, a caminho do templo, Isaías cruzou com um grupo de jovens. Escute, profeta, gritou um. Quando o seu Emanuel vai chegar? Entendemos, você gosta de falar por símbolos, não é? Isaías parou e os observou com serenidade. Zombem hoje, riam agora, mas as palavras do Altíssimo jamais falham. O grupo explodiu em gargalhadas enquanto se afastava. De volta à sua casa, Isaías ajoelhou-se mais uma vez, como tantas vezes antes. Senhor, por que me revelas coisas que minha mente não pode compreender? Por que me ordenas anunciar um sinal tão enigmático? O silêncio da noite foi sua única resposta. Então, enquanto permanecia ali, de olhos fechados e espírito aflito, Isaías teve uma visão passageira. Uma mulher cercada por luz, seu ventre crescendo, e um bebê em seus braços. Emanuel, murmurou com lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena desapareceu tão repentinamente quanto surgiu. Isaías ficou imóvel, lutando para recuperar o fôlego. Isso vai contra toda a lógica humana, sussurrou, enquanto as lágrimas continuavam caindo. Isaías compreendia que o que havia testemunhado desafiava todo o entendimento terreno. As semanas após a revelação do sinal de Emanuel foram ainda mais difíceis para Isaías. A ansiedade em Jerusalém crescia como uma tempestade prestes a explodir. Forças inimigas cercavam o território e o medo tomava conta de todos. Ainda assim, Isaías despertava a cada amanhecer com a mesma determinação. Compartilhar a mensagem de esperança que o Altíssimo lhe confiara. Numa manhã gelada, Isaías posicionou-se na praça principal da cidade. Ali, comerciantes montavam suas barracas e pessoas conversavam sobre os perigos militares mais recentes. Isaías ergueu a voz com convicção. Ouçam-me, cidadãos de Judá. Não deixem que o medo os domine. O próprio Senhor lhes dará um sinal. Uma jovem ficará grávida e dará à luz um filho. Ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. Alguns pararam para ouvi-lo, outros seguiram adiante, balançando a cabeça em rejeição. Da multidão, um homem gritou com sarcasmo: olhem só, o profeta visionário voltou com suas promessas impossíveis. Outro, com expressão severa, acrescentou:
Emanuel, que tipo de Deus permite que soframos tanto? Isaías, mantendo-se firme, continuou. Mesmo na desesperança, há promessa. Essa criança será a prova de que o Altíssimo não nos abandonou. Mesmo nos momentos silenciosos, mesmo quando tudo ao nosso redor grita fracasso, o Senhor está conosco. Jeremias, sempre por perto, aproximou-se e sussurrou. Isaías, não vê que quanto mais você fala, mais ódio desperta? Eles te olham com desprezo. Isaías fechou os olhos por um momento. Eu entendo, Jeremias, mas se o Altíssimo me ordenou a falar, eu falarei. Mesmo que ninguém acredite, a mensagem dele não retorna vazia. Naquela noite, Isaías reuniu sua família em casa. Com a esposa e os filhos ao seu lado, falou com profunda emoção na voz. Meus filhos, sei que muitos zombam de mim. Dizem que enlouqueci, mas quero que vocês saibam. Confio em cada palavra que o Senhor me revelou. Um dia, essa criança, esse Emanuel, virá, e ele transformará tudo. Sua esposa, geralmente reservada, colocou suavemente a mão sobre a dele. Eu confio em você, meu amado. Isaías sorriu, os olhos cheios de lágrimas. Dias depois, um grupo de autoridades religiosas foi até o templo em busca de Isaías. Os rostos estavam sérios, quase ameaçadores. Isaías, disse o mais velho entre eles, não podemos permitir que continues espalhando falsas esperanças entre o povo. Já estamos sofrendo demais. Essas declarações não vêm de mim, respondeu Isaías com firmeza. Elas vêm do Senhor dos Exércitos. Se ele me ordenou anunciar esperança, então esse é o meu propósito. O homem zombou com fúria. Então que o teu Deus te proteja, porque o povo está cansado de promessas vazias. Quando as autoridades partiram, Isaías permaneceu ali, sozinho no templo, com o olhar fixo no altar sagrado. Senhor, estou exausto, meu espírito sofre, mas não recuarei. Naquela noite, Isaías teve um breve sonho. No sonho, viu um menino brincando entre os olivais com uma expressão serena e uma paz que parecia envolver tudo. Emanuel, murmurou ao despertar, com as faces molhadas de lágrimas. Mas mesmo naquela visão de esperança, Isaías sentia que havia algo maior, algo ainda oculto à sua compreensão. O sinal da jovem era apenas o começo, era apenas um símbolo. O mistério mais profundo permanecia escondido. O tempo passava lentamente e Jerusalém seguia imersa na dúvida. As ameaças militares aumentavam e a fome começava a atingir os lares mais pobres. As pessoas caminhavam pelas ruas de cabeça baixa, com olhares vazios, carregando o peso esmagador do desespero. Isaías, no entanto, permanecia firme. A cada amanhecer, antes mesmo que o sol surgisse, ele subia uma das colinas próximas para buscar comunhão com Deus. Senhor, murmurava com os olhos voltados ao céu ainda escuro, teu povo está cansado. Estamos à beira da destruição. Precisamos de uma mensagem, de um sinal, de luz. Naquela manhã, ainda ajoelhado, algo extraordinário aconteceu. Isaías sentiu o corpo estremecer. Uma nova visão preencheu sua mente. Era como se os céus se abrissem diante dele. Ele viu uma criança, mas não uma criança comum. Havia um brilho ao seu redor, como se a própria majestade do Altíssimo habitasse naquela forma pequena. Uma voz celestial ressoou. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías abriu os olhos, abalado, seu coração batia rápido. Príncipe da Paz, sussurrou, tentando ainda compreender o significado do que acabara de testemunhar. Sem perder tempo, Isaías desceu a colina e correu pelas ruas de Jerusalém. Encontrou uma pequena multidão reunida na entrada do mercado e, sem hesitar, começou a proclamar: Ouçam-me, povo de Judá, há esperança. O Senhor me mostrou que uma criança virá.
Ele estabelecerá governo, justiça e paz eterna. Será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Alguns pararam intrigados, outros duvidosos. Um homem de meia idade com aparência de comerciante cruzou os braços e gritou: "Outra criança, Isaías! A história de Emanuel não bastou, e agora você vem com mais uma profecia." Uma mulher com uma criança no colo perguntou timidamente: "Quando, Isaías? Quando essa criança virá? Estamos cansados de esperar." Isaías respirou fundo. "Não sei quando, mas sei que o Altíssimo cumpre suas promessas." Jeremias, sempre ao seu lado, o puxou para um canto. "Isaías, você entende o que está fazendo? Cada nova palavra sua parece dividir ainda mais o povo. Alguns começam a crer, mas muitos outros se voltam contra você." "Eu entendo, Jeremias, mas a mensagem não é minha", respondeu Isaías, fechando o punho. "Não posso me calar." Naquela noite, deitado em sua cama simples, Isaías mal conseguia descansar. As palavras da visão ecoavam sem parar em seus pensamentos. Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Pai Eterno. "Senhor", orou em silêncio, "como uma simples criança pode carregar títulos tão grandiosos? Quem será esse filho? Como o reconheceremos?" Os dias seguintes tornaram-se ainda mais difíceis. Cada vez que Isaías se levantava para falar ao povo, a tensão aumentava. Algumas autoridades religiosas começaram a espalhar rumores de que ele estava enlouquecendo. Diziam que suas visões não passavam de cansaço e desespero. Certa tarde, Isaías caminhava pelos corredores do templo quando um grupo de sacerdotes o confrontou. "Isaías", disse o sacerdote mais velho com voz firme, "exigimos que pare de falar dessas crianças. Você está confundindo o povo." "Confundindo?", respondeu Isaías com os olhos cheios de convicção. "Estou declarando a verdade. O Altíssimo está falando." "Verdade?", zombou outro sacerdote. "Que tipo de Deus promete salvação por meio de uma criança? Onde está o exército? Onde está a força que precisamos?" Isaías respirou fundo. "Não é por meio de exércitos, nem pela força humana", respondeu. "A resposta do Altíssimo virá de uma forma que vocês não esperam." Os sacerdotes se afastaram rindo, enquanto Isaías permaneceu ali, com os olhos fixos no altar e o coração pesado. Naquela mesma noite, ao orar em casa, Isaías teve outra breve visão. Ele viu multidões de pessoas, não apenas israelitas, mas indivíduos de muitas nações, falando línguas diferentes e vindo de culturas distintas, todos caminhando em direção a uma luz brilhante no horizonte. "O povo que andava em trevas viu uma grande luz", sussurrou ele, repetindo as palavras que surgiam em sua mente. No dia seguinte, voltou à praça central e proclamou: "O povo que andava em trevas verá uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles resplandecerá a luz do Senhor." Mas como antes muitos o ignoraram, outros riram, alguns cada vez mais irritados começaram a lançar pedras. Isaías se esquivou e, protegido por Jeremias, conseguiu escapar pelos becos estreitos de Jerusalém. Ao chegar em casa, caiu de joelhos. "Mestre, como tudo isso acontecerá? Quando? Onde? Quem será essa criança? Como a nação confiará?" Mais uma vez, o silêncio pareceu responder. Uma mistura de promessa e confusão preenchia o espírito do profeta. Isaías compreendia que vivenciava algo muito além de sua compreensão, mas o verdadeiro significado ainda permanecia oculto à sua visão. Ele ainda não havia entendido como tudo aquilo transformaria o mundo. A chama de esperança que carregava após a visão do Príncipe da Paz começava a se apagar sob o peso das novas mensagens que o Altíssimo lhe confiava. As palavras que agora alcançavam seu espírito eram duras, cortantes como uma lâmina de 2 gumes. Não havia mais promessas de alívio imediato. Agora, o que o Senhor queria que ele anunciasse era condenação.
Na manhã seguinte, Isaías aproximou-se da entrada do templo com o rosto pálido e os olhos vazios, resultado de inúmeras noites de lamento solitário. Jeremias chamou o companheiro com a voz trêmula. Hoje, as palavras que o Senhor me entregou são pesadas demais. Jeremias o observou com preocupação. Mais condenação, Isaías. O profeta apenas assentiu, respirando fundo antes de erguer a voz para todos que passavam pelos degraus do templo. Cidadãos de Israel, povo de Judá, assim declara o Senhor dos Exércitos, desgraça sobre a Assíria, instrumento da minha ira. Por meio dela, derrotarei as nações rebeldes. E quanto a vocês, moradores de Jerusalém, o orgulho será humilhado. Os arrogantes serão abatidos e o território devastado. As pessoas pararam por um momento. Um silêncio estranho pairou no ar, mas logo vieram os sussurros. Ele perdeu completamente a razão, disse um dos anciãos. Sempre esse tom de condenação. Onde está o Deus misericordioso que nossos antepassados serviram? Zombou outro. Isaías desceu dos degraus, percorrendo as ruas enquanto continuava a anunciar. Cidades serão destruídas, árvores cortadas, vinhedos arruinados. A arrogância de Judá será quebrada. Vocês confiam em alianças humanas, em forças militares? Saibam disto, chegará o tempo em que seus soldados recuarão sem olhar para trás. Jeremias caminhava ao lado dele, a cabeça baixa. Isaías, eles se recusam a ouvir. Eles não querem escutar. Eu sei, respondeu o profeta, a voz pesada, mas não posso me calar. Naquela noite, Isaías mal descansou. De joelhos sobre o chão gelado, em oração ele suplicava. Senhor, até quando? Até quando terei de anunciar condenação e destruição? Até quando verei rostos fechados, ouvidos que não ouvem e corações endurecidos? E como resposta, outra visão surgiu diante de seus olhos exaustos. Ele viu terras queimadas, moradias reduzidas a pó, crianças chorando nas ruas, mães em luto e líderes religiosos com roupas rasgadas, sentados entre as ruínas. Isso é consequência da rebelião, murmurou, com lágrimas escorrendo. No dia seguinte, durante uma pequena reunião com um grupo de agricultores, Isaías tentou adverti-los. Suas terras serão tomadas, suas colheitas destruídas. O invasor virá como nuvem de gafanhotos. Ouçam a voz do Senhor enquanto ainda há tempo. Um dos homens se levantou furioso. Cale-se, profeta. Nossos problemas são políticos, não sagrados. Recusamos ouvir seus avisos. Isaías permaneceu firme. Podem calar minha voz, mas não podem calar a voz do Altíssimo. Jeremias mais uma vez o puxou, temendo que Isaías fosse atacado ali mesmo. Enquanto percorriam os becos estreitos, Isaías parou repentinamente. Seus olhos estavam fixos em algo que só ele parecia enxergar. Jeremias, eu os amo esta nação, mas seus corações são tão resistentes, disse Isaías com a voz despedaçada. Como posso suportar testemunhar tudo isso e não ser capaz de impedir? Você fez tudo o que podia, respondeu Jeremias, colocando a mão no ombro do amigo. Agora, só nos resta clamar ao Senhor. Isaías assentiu, mas o peso do chamado era quase insuportável. Naquela noite, em silêncio, recolheu-se mais uma vez no templo, ajoelhando-se ao lado do altar. Senhor, meu espírito está quebrado. As palavras que me dás são pesadas como pedras. Até quando? Até quando? Uma rajada poderosa varreu o tecido do templo. Isaías sentiu um frio percorrer suas costas. O Altíssimo havia lhe mostrado as consequências da rebelião, mas o profeta percebia que a dor que viria não seria apenas do povo. Ele próprio ainda enfrentaria um sofrimento que não podia sequer imaginar. Isaías se perguntava se conseguiria suportar mais, sem saber que o sofrimento mais profundo ainda estava por vir. Semanas se passaram e o espírito de Isaías permanecia em constante angústia.
O peso das profecias de juízo ainda o esmagava. Mas, em meio à dor, uma nova visão começou a surgir durante suas orações ao amanhecer. Era uma manhã amarga. O vento cortava pelas ruas de Jerusalém, enquanto Isaías subia mais uma vez a colina onde buscava respostas. Ajoelhou-se sobre a terra seca, mãos erguidas ao céu. Senhor, até quando verei apenas destruição? Até quando me mostrarás apenas condenação? Enquanto orava, os olhos fechados, uma nova cena começou a tomar forma diante dele. Não era uma visão de guerra nem de ruína, mas de uma pessoa. Alguém de aparência simples, rosto marcado, ombros curvados como se carregasse um peso invisível. Isaías estreitou os olhos tentando enxergar melhor. Quem é este? Sussurrou à medida que a imagem se tornava mais nítida. Uma voz suave, porém firme, ecoou em seus pensamentos. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra. Porei o meu espírito sobre ele, e ele estabelecerá a justiça entre as nações. Isaías abriu os olhos, respirando rápido. O suor escorria por sua testa apesar do frio da manhã. Um servo? Murmurou, levantando-se lentamente. Quem é essa pessoa? Naquele mesmo dia, enquanto caminhava pelos becos estreitos da cidade, Isaías cruzou com rostos familiares. Alguns o olhavam com desprezo, outros com pena. Ele sabia que sua reputação entre os cidadãos estava cada vez mais manchada, mas naquele momento nada disso o importava. Sua mente estava inteiramente ocupada com a imagem do servo. Ao reencontrar Jeremias, Isaías decidiu revelar o que havia presenciado. Jeremias, tive outra visão. Outra? Perguntou o companheiro com expressão preocupada. Sim, mas desta vez foi diferente. Não falava de guerra nem de condenação. Falava de uma pessoa, um servo. Jeremias franziu o senho. Um servo? Quem? Não sei dizer, respondeu Isaías, balançando a cabeça, visivelmente confuso. Mas ele era extraordinário. Havia algo divino nele e, ao mesmo tempo, uma humildade profunda. E qual era seu propósito? Isaías inspirou fundo. Ele estabelecia a justiça, mas sem gritar, sem levantar a voz nas ruas. Não quebrava a cana já rachada, nem apagava o pavio que ainda fumegava. Carregava a dor, como se fosse sua. Jeremias ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra. Isaías, você acredita que essa pessoa já caminha entre nós? Não sei, respondeu o profeta olhando para o horizonte, mas sinto que o propósito dele ultrapassará tudo o que já anunciei. Nos dias seguintes, Isaías começou a escrever as palavras que lhe vinham ao coração, quase como um alívio. Ele parava, respirava fundo, sentindo o peso de cada frase que sua pena registrava. Desde o ventre materno, sussurrou, um escolhido, antes mesmo do nascimento. Certa tarde, ao atravessar o mercado, um jovem se aproximou com tom zombeteiro. Escute, profeta, agora você fala de um servo misterioso. Quem vem depois? Um governante invisível? Um exército de seres celestiais? Risos irromperam ao redor. Isaías permaneceu calado, mas por dentro o conflito se intensificava. Naquela noite, deitado em sua cama, Isaías não conseguia dormir. As imagens da visão o atormentavam. O rosto daquele servo, a expressão de misericórdia, o olhar de dor e firmeza misturados. Levantou-se e foi até a pequena mesa onde guardava seus escritos. Voltou a escrever. Eu te coloquei como luz para as nações, para levares minha salvação até os confins da terra. Isaías parou por um instante, lendo a frase, luz para as nações. Isso era impensável. Salvação, não apenas para Israel. Apoiou as mãos sobre o rosto, tentando organizar os pensamentos. O que tudo isso significa, Senhor? Quem é esse servo? Por que ele carrega tamanha angústia? Um calafrio percorreu sua espinha.
Pela primeira vez, Isaías sentia que a história que lhe estava sendo revelada ia muito além de sua capacidade de entender. Isaías estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo o que conhecia. Aos poucos, as palavras de Isaías sobre o servo começaram a ecoar com mais força pelas ruas de Jerusalém. Mas em vez de consolo, causavam confusão, incômodo e, acima de tudo, rejeição. Numa manhã nublada, Isaías posicionou-se num dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Sua voz soava firme, mas carregada de tristeza. Ouçam-me, descendentes de Israel. O Senhor revelou o seu servo, um homem de dores, íntimo do sofrimento, desprezado e rejeitado pelos homens. Os transeuntes pararam por instantes. Alguns o encaravam com desdém, outros com indiferença. Lá vem ele de novo, resmungou um comerciante, sempre falando de dor. Quem quer ouvir isso? Queremos ouvir sobre vitória, libertação, não sobre sofrimento. Isaías continuou, ignorando os olhares cortantes ao redor. O servo oferecerá as costas aos que o ferem e o rosto àqueles que arrancam sua barba. Não esconderá o rosto de zombarias, nem de cusparadas. Será humilhado, mas não abrirá a boca para se defender. De repente, uma pedra voou e atingiu o chão bem ao lado de seus pés. "Pare, Isaías!" gritou um homem com raiva nos olhos. "Já basta dessas mensagens de catástrofe." Outras vozes se juntaram. "Cale-se, profeta da desgraça. Por que o Altíssimo escolheria um homem fraco como seu servo? Queremos um libertador, um guerreiro." Isaías sentia o peito apertar. Mesmo rodeado por tantas pessoas, o peso da solidão parecia maior do que nunca. Mais tarde, ao retornar para casa, Isaías encontrou algo que o feriu ainda mais profundamente. Seu próprio parente, Eliabe, com quem crescera e compartilhara tantas lembranças, estava à porta. "Isaías", começou Eliabe, olhando ao redor para se certificar de que ninguém os ouvia. "Vim te pedir, por favor, pare com isso." "Parar?", respondeu Isaías com a voz embargada. "Estão dizendo que você enlouqueceu. Ninguém mais quer fazer negócios com nossa família. Minhas filhas estão sendo evitadas pelas amigas. Nossos parentes, eles sentem vergonha por causa da sua reputação." Isaías baixou a cabeça. Aquelas palavras o atingiram profundamente. "Eliabe, eu não escolhi isso, mas o Altíssimo me escolheu e eu não posso me calar." O parente apertou os punhos, frustrado. "Então enfrente as consequências sozinho. Não conte mais comigo." Sem esperar resposta, Eliabe virou as costas e foi embora. Jeremias, que observava de longe, aproximou-se. "Isaías, até tua própria família agora?" "Até eles", respondeu Isaías com os olhos cheios de lágrimas. Naquela noite, Isaías recolheu-se ao templo. Caiu de joelhos diante do altar e clamou: "Senhor, até quando? Até quando serei ridicularizado? Até quando serei rejeitado por aqueles que amo?" Enquanto lamentava, uma nova visão começou a se formar. Dessa vez, o servo estava ainda mais nítido. Isaías viu aquele homem de olhar bondoso sendo empurrado, agredido, cuspido. O servo permanecia em silêncio, suportando cada golpe sem revidar. Isaías gritou em agonia: "Por quê? Por que tamanha dor? Quem é esse homem, Senhor?" Mas a visão não terminou ali. Um detalhe que antes ele não notara chamou sua atenção. Ele viu sangue. O rosto do servo estava manchado de sangue. Mas não era apenas sangue. Fluía de feridas abertas em suas costas, como se tivesse sido açoitado, punido, envergonhado em público. Isaías escondeu o rosto em desespero. "Meu Deus, o que é isso? Quem causaria tamanha brutalidade a um inocente?" Seu coração batia acelerado. As lágrimas escorriam sem controle. E ali, sozinho e desprezado sobre o chão do templo, o profeta compreendeu que a dor que ele mesmo carregava era apenas um pálido reflexo da dor que esse servo sofreria. Em meio à rejeição, Isaías enxergava um detalhe aterrador na visão. Ele não conseguia descansar.
As cenas daquela revelação atormentavam suas noites. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquele homem. O servo. Uma expressão cheia de dor, de rejeição e, ao mesmo tempo, de uma misericórdia estranha e inexplicável. Numa manhã gelada, Isaías subiu a mesma colina onde tantas vezes havia orado. Ajoelhou-se com o rosto contra a terra e clamou em agonia: Senhor, por favor, eu não aguento mais. Por que me faz ver isso? E mais uma vez, como tantas vezes antes, os céus pareciam se abrir diante dele. A visão chegou, intensa e inabalável. Isaías viu o servo. Agora, em mais detalhes do que nunca, a pessoa caminhava lentamente por uma trilha estreita, cercado por pessoas que o olhavam com desprezo. Alguns cuspiam no chão ao vê-lo passar. Outros balançavam a cabeça com desaprovação. Uma voz interior começou a falar na mente de Isaías, como se o próprio Altíssimo dissesse aquelas palavras. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, que conhece o sofrimento. Isaías ofegava, via o servo sendo empurrado, puxado, agredido sem compaixão. Seu rosto estava inchado, marcado por hematomas. Os olhos, mal visíveis entre os ferimentos, ainda transmitiam amor. Como ele pode olhar assim? Sussurrou Isaías, enquanto as lágrimas escorriam livremente. E a voz prosseguia, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e dele não fizemos caso. Isaías caiu de joelhos, todo o seu corpo tremendo. A dor que presenciava era tão real, tão avassaladora, que parecia atravessar sua própria carne. De repente a cena mudou. Agora o servo era açoitado. Isaías via suas costas sendo rasgadas, dilaceradas, sangrando a cada golpe. "Não!" gritou o profeta. "Isso ultrapassa meus limites, não posso suportar." Mas a visão não cessava. Os golpes vinham com violência, a carne se partia em pedaços. O sangue escorria, misturando-se ao pó da terra. E mesmo assim, o servo não protestava, não lutava, não resistia. "Por quê? Por que ele aceita isso?" sussurrou Isaías entre o choro. Então, como se o próprio Deus respondesse, a voz santa prosseguiu. "Certamente, ele levou sobre si as nossas dores e carregou os nossos sofrimentos. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele ferido e afligido." Isaías, tomado de angústia, balançava a cabeça, tentando afastar a imagem. Mas ela permanecia, vívida, cruel, real. A visão continuava. Agora o servo era levado para algum lugar. Isaías não conseguia ver exatamente onde, mas ouvia gritos, zombarias e o choro distante de mulheres. "Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades", disse a voz. Isaías sentiu suas forças o abandonarem. As pernas cederam e ele tombou completamente ao chão. "Esmagado", sussurrou, "por causa da nossa culpa, das nossas falhas." O peso daquela revelação era insuportável. Então a cena final da visão o atingiu como um golpe no peito. O servo deitado imóvel, o corpo marcado por feridas, os olhos fechados, sem vida. Isaías cobriu o rosto com as mãos e clamou em desespero: "Senhor, não aguento mais. Não me mostre mais nada. Isso ultrapassa minha capacidade." O vento soprou com força pela colina. Folhas secas giraram ao redor do profeta caído no chão. Ele permaneceu ali, imóvel, em luto. Jeremias o procurava desde cedo, até finalmente encontrá-lo ali. "Isaías, o que aconteceu? Está bem?" Isaías ergueu o olhar, os olhos inchados e partidos, a voz fraca e cheia de dor. "Não, Jeremias, eu não estou. O que vi, o que o Senhor me revelou, sinto que não consigo mais suportar", murmurou Isaías. Jeremias o ajudou a se levantar, mas Isaías sabia que o que acabara de vivenciar era apenas o início de uma dor ainda mais profunda. Sentia que havia chegado ao limite, sem saber que aquilo era só o começo.
Isaías mal conseguia se erguer da terra depois da visão do servo ferido e humilhado. As cenas continuavam gravadas em sua mente com uma clareza aterradora. As palavras que ouvira ecoavam como trovões silenciosos em seu espírito. Mesmo enquanto voltava para casa, seus membros pareciam feitos de chumbo. Cada passo era puxado como se o peso de toda a dor que presenciara pressionasse suas costas. Jeremias seguia de perto, observando com preocupação profunda. Isaías, disse ele em voz baixa, pousando a mão em suas costas. Desde aquela visão, você mal fala, mal dorme. O que foi que viu? Isaías parou, respirou fundo e respondeu num tom quase sussurrado. Jeremias, algo que nem consigo descrever. Foi como se os céus lamentassem, como se a condenação que sempre anunciei não recaísse sobre os perversos, mas sobre alguém inocente. Naquela noite, Isaías se trancou em seu aposento. Pegou seu pergaminho, seu tinteiro e começou a escrever, os dedos trêmulos tentando liberar o que seu espírito já não podia conter. As palavras fluíram como um rio, dolorosas e inevitáveis, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías parou. As lágrimas caíam sem que percebesse. O tinteiro escorregou de seus dedos e manchou o papel. Respirou fundo, tentando conter a emoção. Ferido? Mas de que maneira? Murmurou, pressionando uma das mãos contra o peito, sentindo-o apertar. As imagens voltaram com força. O servo agora estava preso a algo. Isaías observou com atenção. Madeira, os braços estendidos, mãos e pés perfurados por algo que ele jamais havia visto. O que é isso? Murmurou, lutando para entender. Era um método de execução que Isaías não conhecia. Nenhum registro daquela prática existia em sua época. Era brutal, lento, uma tortura prolongada. E a visão prosseguia. O servo permanecia ali, sem vida, o corpo banhado em sangue. Multidões ao redor riam, zombavam, apontavam o dedo. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. As palavras vinham como se o próprio Senhor as sussurrasse à alma do profeta. Isaías largou a pena e cobriu o rosto com ambas as mãos. Por que, Senhor? Por que ele suporta tudo isso sem protestar? Por que não se defende? Chorava em angústia. Lembrava-se dos julgamentos que presenciara em Jerusalém. Pessoas gritando, lutando por suas vidas diante das autoridades. Mas o servo, ele permanecia em silêncio. Como alguém pode encarar acusações falsas e ainda assim aceitá-las? As perguntas golpeavam o coração do profeta. Numa nova visão breve, Isaías viu o corpo do servo sendo retirado daquela estrutura de madeira. Alguém o envolvia com cuidado em panos e o levava para um túmulo novo, esculpido em pedra. Foi-lhe dada sepultura com os ímpios e com os ricos em sua morte. Isaías murmurou essas palavras, surpreso com a precisão do que via. As lágrimas voltaram, agora mais fortes. Isso não faz sentido, gritou, levantando-se de súbito, derrubando papéis e tinteiros. Por que um inocente? Por que alguém tão justo tem que sofrer assim? Jeremias, ouvindo o clamor, correu para o aposento. Isaías, o que houve? Isaías, com os olhos vermelhos e o rosto manchado de tinta, respondeu entre soluços. Eu vi tudo, a dor, os golpes, os cravos, a vergonha, o fim. Jeremias permaneceu em silêncio, atônito. Mas por quê? Perguntou finalmente. Isaías olhou para o companheiro, os olhos cheios de dor e reverência. Jeremias, falou com a voz baixa, porém firme, não foi pelos pecados dele, foi pelos nossos. Toda a culpa, toda a dor que nos pertencia foi colocada sobre ele. O amigo deu um passo para trás, tentando assimilar aquelas palavras.
Mas Isaías, isso é severo demais. Ninguém faria isso por pessoas que se afastaram dele. Isaías assentiu devagar. Ninguém, exceto alguém escolhido diretamente pelo Altíssimo. Alguém com uma missão que vai além de qualquer entendimento humano. O silêncio caiu sobre o aposento. Ambos ficaram ali imóveis, absorvendo o significado daquela revelação. Isaías pegou o pergaminho novamente e continuou a escrever. Embora não tivesse cometido nenhuma injustiça e nenhuma mentira tivesse saído de sua boca. Ele sabia que por mais dor que aquelas palavras contivessem, elas precisavam ser registradas. Eram palavras que atravessariam gerações. Mas enquanto mergulhava nas cenas de sofrimento, algo novo começou a surgir no final da visão. Algo que Isaías ainda não compreendia totalmente e que o perturbava ainda mais. Ele viu uma luz, algo além da morte, um elemento que não deveria estar ali, algo que contrariava toda a lógica daquilo que acabara de presenciar. Isaías cessou a escrita, respirou fundo e murmurou para si, com o semblante confuso. Isso não pode ser. Isaías entendeu que não estava apenas descrevendo sofrimento, mas algo que ultrapassava toda a imaginação humana. Permaneceu ali, imóvel, com os olhos fixos no pergaminho, a mão ainda trêmula sobre a madeira. As cenas da dor, da humilhação e da morte do servo estavam nítidas demais, como se ele tivesse estado presente em cada instante, sentindo cada golpe, cada gota, cada gemido silenciado. Mas agora, algo novo, algo que desafiava toda a razão humana, começava a nascer em sua mente. Enquanto tentava concluir as últimas palavras sobre a morte do servo, uma súbita luz surgiu diante de seus olhos. Não era uma luz comum. Era poderosa, quase insuportável. Isaías fechou os olhos instintivamente, mas a cena diante dele permaneceu vívida, impressionantemente vívida. Ele viu o mesmo servo, agora vivo. Não, isso não pode ser, sussurrou com a voz trêmula. Isaías abriu os olhos, tentando apagar a visão, mas ao fechá-los novamente, ela continuava. O servo, aquele que ele havia visto ferido, morto, agora estava de pé. Sua expressão era serena, os olhos cheios de vida. As marcas do sofrimento ainda estavam ali, mas algo as havia transformado. Algo que Isaías não conseguia nomear, mas que o fazia estremecer. Uma voz suave, como um sussurro celestial, ecoou dentro dele. Após a aflição de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Isaías sentiu o chão tremer sob seus pés. Luz, satisfação, depois de tudo aquilo, murmurou, cobrindo o rosto com as mãos, tentando conter a tempestade de emoções. Levantou-se apressadamente e começou a andar pela sala. Isso não pode ser. Ninguém volta da morte, ninguém. O som da porta se abrindo interrompeu seus pensamentos. Jeremias entrou ofegante. Isaías, estão circulando histórias. As pessoas estão se reunindo, exigindo que você pare de falar. Dizem que suas palavras estão perturbando todos. Isaías, com os olhos voltados para o chão, respondeu em voz baixa. Jeremias, o que eu acabei de ver, nem eu consigo compreender. O quê? Perguntou Jeremias, aproximando-se. Isaías respirou fundo, lutando para organizar seus pensamentos. Eu vi vida depois da morte. Eu vi o servo, aquele que foi esmagado, ferido, eu o vi de pé, vivo, como se a própria morte tivesse sido vencida. Jeremias recuou, chocado. Isaías, isso não é possível. Eu sei, respondeu o profeta, enquanto lágrimas caíam devagar. Mas eu vi com estes olhos. Isaías aproximou-se da mesa, ergueu o pergaminho e, com as mãos ainda trêmulas, voltou a escrever. E agradou ao Senhor esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Mas quando ele entregar sua vida como oferta pelo pecado, verá sua descendência, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele parou por um instante, contemplando cada frase.
prolongará seus dias. Repetiu, tentando compreender. Isso significa ele viverá, mesmo depois de ter sido esmagado? Jeremias, ainda perplexo, sentou-se ao lado dele. Isaías, você entende o que está dizendo? Está registrando que uma pessoa real morrerá e depois viverá novamente. Isaías assentiu lentamente. É exatamente isso. E mais, olhou para o companheiro, os olhos cheios de reverência. Ele não apenas viverá outra vez, ele verá a recompensa de seu sofrimento. Verá o fruto do seu sacrifício, como se a morte não tivesse a última palavra. O silêncio tomou conta do aposento. Isaías sabia que, ao compartilhar isso com o povo, enfrentaria ainda mais zombaria, mais rejeição, mais sofrimento. Quem aceitaria um retorno da morte? Quem abraçaria uma profecia tão extraordinária? Ele fechou os olhos, respirou fundo e, ainda de joelhos, orou em voz baixa. Senhor, estou diante de algo que minha mente não compreende. Preciso de entendimento, preciso da tua força. Naquele instante, enquanto a brisa entrava suavemente pela janela entreaberta, Isaías sentiu uma nova certeza nascer em seu espírito. Algo grandioso, grande demais para compreender sozinho, estava sendo registrado por suas mãos. Isaías entendeu que estava à beira de algo que transcendia tudo o que já conhecera. Os dias em Jerusalém continuavam pesados, como se o próprio ar carregasse o peso das profecias. Cada anúncio seu parecia despir o povo de mais esperança. Guerra, fome, juízo, dor, tudo estava acontecendo exatamente como ele havia dito. Mas naquela manhã, ao despertar, Isaías sentiu algo diferente dentro de si. Sentado à beira do leito, fechou os olhos e orou em silêncio. Senhor, depois de tudo que vi, depois de tudo que ouvi, ainda há esperança? E naquele instante uma nova visão começou a surgir. Isaías viu campos florescendo onde antes havia solo estéril. Viu crianças brincando nas ruas sem medo. Homens e mulheres reconstruindo os muros de Jerusalém com alegria. Cantos e júbilo preenchiam a cidade. Uma voz suave, quase como um sussurro, envolveu o ambiente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os que têm o coração ferido, proclamar libertação aos cativos e libertação aos que estão presos nas trevas, para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram. Isaías abriu os olhos de repente, o coração acelerado. Esperança, sussurrou. Sem demora, correu de sua casa. Cruzou ruas, passou por mercados e praças, até alcançar o templo. Ali, com voz firme e cheia de paixão, começou a declarar: Ó Jerusalém, ó povo de Judá, ouçam, um tempo de renovação se aproxima. Não será sempre poeira e dor. Haverá consolo para os que choram, haverá libertação para os oprimidos. O povo, acostumado às duras mensagens de Isaías, observava com espanto. Alguns se aproximaram curiosos. Isaías perguntou a uma senhora idosa: A senhora está dizendo que, depois de tudo, ainda há esperança? Isaías sorriu, com os olhos cheios de lágrimas. Sim, respondeu com convicção. Depois da escuridão mais profunda, a luz volta a brilhar. Deus não nos abandonou. Jeremias, sempre ao seu lado, colocou a mão nas costas do amigo. Esse é o anúncio que você esperava, não é? Isaías assentiu. Deus me revelou o julgamento, me mostrou o sofrimento, mas agora ele me mostra a salvação. Um novo começo, uma nova chance para todos nós. Os dias seguintes foram diferentes. Ainda havia quem rejeitasse Isaías, mas, pela primeira vez, ele via olhares atentos, corações abertos, pessoas dispostas a ouvir sobre um amanhã melhor. Começou a registrar essa nova visão com muito cuidado, para dar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza,
vestes de louvor em vez de espírito abatido. Serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para mostrar a sua glória. Enquanto escrevia, lágrimas desciam por seu rosto, mas, desta vez, não eram de dor, eram de esperança. Jeremias o observava de longe e comentou com outro companheiro: Nunca vi Isaías tão decidido, tão cheio de vida. Mas mesmo com toda essa energia renovada, algo ainda inquietava o coração do profeta. Havia um detalhe, uma parte do mistério que continuava oculta. Por mais que falasse de renovação e esperança, Isaías sentia que o propósito final, a resposta mais profunda para todas as visões, ainda não havia sido totalmente revelada. Naquela noite, com o vento frio balançando as cortinas da sua casa, Isaías se ajoelhou novamente, sozinho. Senhor, o Senhor me revelou a dor, o julgamento, a salvação, mas sinto que há mais, muito mais, algo que conecta tudo isso, algo que vai dar sentido a cada palavra que escrevi. Ficou ali por horas, esperando em silêncio. O cansaço o venceu e Isaías adormeceu ali mesmo, no chão. Mas em seu sono, uma nova luz começou a surgir na beira de seus pensamentos. Algo grandioso, assustador e ao mesmo tempo glorioso. Mas a revelação completa, a verdadeira resposta à pergunta: por que o livro de Isaías é o mais extraordinário da Bíblia? Logramos que ainda estava por vir. Isaías despertou ainda de joelhos, com o rosto colado ao chão de pedra. A manhã foi entrando devagar em sua casa modesta, lançando raios dourados de luz pelas frestas da janela. Seu corpo doía, seus joelhos estavam machucados, mas havia uma paz diferente e, ao mesmo tempo, uma tensão no ar que ele nunca tinha sentido antes. Levantou-se lentamente, lavou o rosto, respirou fundo e, com os dedos trêmulos, pegou um novo pergaminho. Algo dentro de sua alma o impulsionava. As palavras chegaram com força. Isaías fechou os olhos. As visões voltaram. Mas desta vez, tudo parecia fazer sentido. Ele viu o servo, viu o nascimento extraordinário de uma virgem, viu o menino crescer, cheio de sabedoria, levando alívio aos aflitos, cura aos doentes, liberdade aos presos. Também viu o desprezo, a traição, a dor, o fim. E então, a vida surgindo onde antes havia só morte. Isaías abriu os olhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu Deus! Sussurrou com a voz embargada. Tudo leva a ele. Tudo que vi, cada palavra que falei, é sobre um único homem, um único Salvador. Jeremias entrou correndo no quarto gritando: Isaías, está tudo bem? Você parece fraco. Isaías olhou para ele com olhos brilhantes, como se enxergasse além do que a visão humana alcança. Jeremias, agora eu entendo. Finalmente entendo. Entender o quê? Isaías respirou fundo e respondeu, com emoção e admiração na voz. Todas as visões, cada palavra de condenação, cada promessa de salvação, cada cena de dor e de glória, tudo aponta para o Messias, o servo, Emanuel, o príncipe da paz. Todos eles são um só, uma só pessoa, um só plano, um só Salvador. Jeremias ficou em silêncio, impressionado. Mas Isaías, como isso é possível? Você está falando de coisas que só vão acontecer daqui a séculos. Como pode ter tanta certeza? Isaías levantou o pergaminho e com voz firme recitou: Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque levará sobre si as iniquidades deles. O profeta pousou a pena, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para o amigo. Estou escrevendo as boas novas antes mesmo que aconteçam. Jeremias caiu numa cadeira sem palavras. Isso é incrível, murmurou. Isaías continuou. Os povos o verão, reis calarão suas bocas por causa dele. Ele será exaltado, elevado e grandemente honrado.
Mas antes disso será rejeitado, ferido e sofrerá em nosso lugar. Isaías se aproximou da janela e olhou para longe. Ainda não vejo tudo com clareza, Jeremias, mas tenho certeza de uma coisa: quando esse servo escolhido aparecer, ele cumprirá tudo o que o Senhor me mostrou. Cada palavra, cada dor, cada promessa encontrará sua realização. Seu companheiro, ainda emocionado, sussurrou baixinho: E quanto à nação, Isaías, eles o aceitarão? O rosto de Isaías refletia tanto angústia quanto otimismo enquanto respondia com um sorriso sereno. Muitos o abraçarão, enquanto outros se afastarão. No entanto, quando esses acontecimentos se cumprirem e cada profecia se realizar, todas as nações reconhecerão a verdade. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, olhando para o céu, proclamou com convicção: O Todo-Poderoso declarou isso e suas palavras não mudam. Naquele instante, Isaías sentiu uma certeza profunda invadir seu espírito. Ele havia sido escolhido para registrar o maior plano da humanidade. Esse plano permaneceria um mistério por gerações, mas estava ganhando forma naquele exato momento, por meio de cada frase e de cada profecia que ele pronunciava. Ao concluir seus escritos, Isaías colocou a pena de lado, respirou fundo e sorriu através das lágrimas. Você entende agora por que os escritos de Isaías representam o livro mais extraordinário das Escrituras? Essa verdade pode te surpreender. Ao finalizar suas visões, Isaías talvez não tenha compreendido totalmente o impacto de seu legado para a humanidade. Ele continuava sendo apenas humano, sentia dúvidas, angústia, chorava e ainda assim possuía uma coragem excepcional. Era alguém que decidiu seguir a direção divina, mesmo sendo amplamente rejeitado pelas pessoas ao seu redor. Mesmo sem entender tudo, ele continuou escrevendo, falando e profetizando. Hoje, ao examinarmos os escritos de Isaías, enxergamos mais do que manuscritos antigos ou poesia bonita. Descobrimos um mapa profético, um guia cronológico que atravessa gerações e nos conduz até a chegada do Messias, Jesus Cristo. Cada elemento descrito por ele, a concepção milagrosa, a dor intensa, a rejeição pública e a ressurreição, aconteceu com uma precisão que supera a compreensão humana. E quanto às profecias ainda não cumpridas, Isaías também falou sobre a segunda vinda, o retorno glorioso e um reino eterno de paz, sem morte, sem tristeza, sem lágrimas e sem dor. Isaías, capítulo 25, versículo 8. A mensagem de Isaías é um convite para que você escolha confiar como ele confiou, para declarar esperança em meio às dificuldades e para manter a fé nas promessas divinas, mesmo quando tudo parecer contrário. Se Isaías, vivendo séculos antes de Cristo, foi capaz de enxergar com tanta clareza aquilo que só mais tarde compreenderíamos, imagine o que o Todo-Poderoso ainda pode te revelar hoje. Por isso, a pergunta que ecoa até a nossa geração é ao mesmo tempo simples e profunda. Qual é a sua resposta? Você vai abraçar a mesma fé e coragem que Isaías demonstrou? Vai confiar que, assim como as palavras dele se cumpriram, as promessas divinas para a sua vida também se realizarão? O livro de Isaías vai além da história. É uma prova viva de que o Todo-Poderoso fala. E quando ele fala, nada pode impedir suas palavras de se tornarem realidade. Levante-se, tenha fé e declare a verdade dele. O mesmo Deus que chamou Isaías está chamando você agora. Se essa mensagem tocou seu coração, 2 outros vídeos com personagens bíblicos igualmente marcantes vão aparecer na sua tela. Escolha um deles, assista, inscreva-se no canal e deixe seu apoio. Que o Todo-Poderoso fale com você como falou com Isaías nos momentos mais inesperados.